Pastora Marta Couto, casada com pastor Célio, 3 filhos. Curso em Evangelização de Crianças e Moradores de Rua. Uma voz profética para esses dias. Recebam com carinho e muito aplauso, Pastora Marta Couto. Por favor, pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos, é um prazer muito grande, uma honra estar aqui com vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores desta casa, pastora Damares, essa simpatia de pessoa. Pastor, Deus abençoe. Estou muito grata a Deus, já senti a presença do Senhor aqui nesse lugar. E eu sei que o nosso Deus é um Deus bom, amém? Quando você acredita na bondade do nosso Deus, diga glória a Deus. Amém? Queridos, eu estou acompanhada do meu esposo, pastor Célio, da minha sobrinha Jéssica, amém? A Jessiquinha está de férias e eu convidei, ela veio de muito bom grado hoje aqui e Deus é bom, amém? Queridos, eu quero assim, sem perca de tempo, eu trouxe alguns chaveiros que eu vendo, a pastora me autorizou, se você depois ir lá, eu e a Jéssica e o Célio vai estar ali, e o Senhor sabe de todas as coisas. Isso aqui eu trouxe para a pastora. Já trouxe 3, né, para dar ali para ela, para ser abençoada no nome de Jesus. Amém? Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor? Amém. Quantos querem ouvir Deus falar? Eu já senti Jesus aqui. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15. Aleluia. Versículo 16, eu tenho uma palavra profética para essa casa. E eu creio que o Senhor vai honrar esta palavra. Fervia o meu coração. E eu dizia, Senhor, me dê uma palavra para ministrar na casa do Senhor. Ali na casa dos teus servos. Eu sei, eu não sou uma pregadora, irmão, que chego na igreja, abro a Bíblia. Não, não. Eu tenho um compromisso com Deus. Amanhã eu estou em Santos. No sábado, no domingo, eu tenho 2 ministrações para fazer na minha igreja. Mas já preparemos os trabalhos para a glória de Deus. Amém? Josué capítulo 15 diz assim, versículo 16 diz assim. E disse Calebe, quem ferir Quiriate-Zefer e tomar a cidade, lhe darei minha filha Axa por mulher, que eu leio numa Bíblia, depois fico com ela na cabeça. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, este deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que vindo ele a ela, persuadiu que pedisse a seu pai um campo, e ela apeou, e ela se apeou do jumento. Então Calebe disse, o que tens? Diga, o que tens? Melhor é isso, diga, o que tens? E ela disse, dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Diga, terra seca. Dai-me também fontes de água, aleluia. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, amém? Diga glória a Deus. Irmão, eu estou há alguns dias com uma crise de labirintite, de enxaqueca, mas Deus é bom e a gente vai ministrar a palavra e o nome dele vai ser glorificado, amém? Eu preciso de dar um contexto nesta palavra e eu gosto de escrever, então eu escrevi algumas coisas aqui, mas quando a gente ler essa palavra sobre Calebe, sobre Josué e Calebe, a gente vai lá para o livro de Números, capítulo 12. A Bíblia diz que que Deus fez uma promessa para o povo de Israel. O Senhor fez uma promessa que tiraria o povo da opressão, do jugo de Faraó. E diga para a pessoa que está ao seu lado, o Deus que promete cumpre. Ou me ajuda a pregar, tá? O Deus que promete, ele cumpre. Cumpriu-se a promessa. O Senhor tirou o povo. O Senhor fez conforme ele mandou, conforme ele falou. A Bíblia diz que Moisés não entrou na terra. Mas olha aqui, em Números capítulo 12, a Bíblia diz que Deus
fala com Moisés e Moisés libera para o povo. Moisés diz para o povo assim: olha, nós temos uma terra, diga, nós temos uma terra para conquistar. Nós temos uma Canaã para conquistar. E essa Canaã, para nós conquistarmos, eu preciso enviar lá 12 homens, diga 12 homens, para espiar aquela terra. Eram 12 homens, apenas um relatório, diga 12 homens. E apenas um relatório. A Bíblia diz, amados, que a gente olha aqui em Números capítulo 12, Moisés liberou o povo e eles foram espiar aquela terra. O povo foi para ver se a terra era fina, se era grossa. Você sabe desse texto, né? Se como era a terra, se tinha gigante, não tinha, quem que morava, quem eram os moradores de lá. Esses 12 homens voltaram para a terra. Depois de 40 dias espiando uma terra, eles voltaram com um relatório. E qual foi o relatório? O povo voltou, 12, dos 12, 10 voltaram. Você está aqui? Olha para mim. Nós estamos em uma conferência, querido. Transformação. Aquilo que Deus vai transformar na nossa vida. Mas depende daquilo como você está olhando essa situação. Se você estiver olhando essa situação e não ver Deus, o poder de Deus para transformar essa situação, você vai ficar numa terra seca, numa terra árida. Você vai ficar que nem esses 10 homens, reclamando, murmurando, questionando, dizendo: olha, nós chegamos naquela terra que Deus mandou, que Deus profetizou, que Deus declarou. Só que nós chegamos na terra, lá está os filhos de Anak, lá está os filhos, olha, está todo lá, está os filhos de Anak, está os filhos do Jebuseu, está todo mundo naquele território lá. Mas olha, eu vejo 2 homens, aleluia, diga 2 homens, com outro relatório. Eles disseram aqui, ó, os filhos de Anak estão lá, os Jebuseus, os amorreus. Se você tem uma terra para conquistar, não fica olhando se ela tem gigante. Você está aqui? Porque sempre haverá gigante na nossa terra. Toda conquista vai se levantar um império, vai se levantar um gigante para dizer para você que você não pode, que tem os inimigos lá na terra. Os inimigos podem estar na terra, mas a promessa quem fez foi Deus. Os inimigos podem estar no teu território, mas a promessa é de Deus. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Aí você imagina o cenário desse aqui. Eu estou correndo por causa do horário, mas vamos lá. Você imagina o cenário dessa situação aqui. Queridos, eles voltaram para, depois de 40 dias de espiar aquela terra, eles voltaram com um relatório dizendo tantas coisas. E olha o que diz aqui o versículo 14, irmão, o capítulo 14. Então se levantou toda aquela congregação e começaram a chorar e começaram a murmurar. Quem é você aqui nessa noite? Dá um sorriso aí para ver se está tudo bem. Quem é você essa noite? Você faz parte dos 10 ou você faz parte dos 2? A Bíblia diz, querido, olha, então diz a palavra aqui, que Caleb, olha o que Caleb disse, olha, então versículo 5, Moisés e Arão caíram com seu rosto em terra perante, e toda a congregação começaram a falar com os filhos de Israel. Porém aqui o versículo, Josué, filho de Nun, e Caleb, eles rasgaram as vestes. Sabe por quê? Eles rasgaram a veste de tanto ver o ser humano, ver homens, pessoas que tinham promessa, perfeito pelo Senhor. Eles quiseram rasgar suas vestes, sabe de quê? De desgosto, de olhar para uma geração, de um povo que tinha uma promessa, que estava diante da promessa e começou a desanimar o povo. Olha para essa pessoa e diz: você não pode desanimar ninguém. Se você foi chamado para animar, irmão, pode estar nas últimas, Deus te chamou. Mas olha que lindo aqui, a Bíblia diz, ó, e falaram toda a congregação, espiar a terra é boa. Olha, mas olha o que disse Josué e Caleb dizendo: se o Senhor se agradar de nós. Você está aqui? Olha para essa pessoa e diz: se o Senhor se agradar de você, Ele vai te colocar numa terra que mana leite e mel, aleluia. Ele vai te colocar, amai. Se o Senhor se agradar de nós, irmãos, o Senhor se agradar,
aquilo que a gente tem feito para o Senhor, com coração contrito na presença dEle. Querido, agradar a Deus não é agradar os homens, é agradar aquele que te chamou. Embora, deixa eu contar, a gente deve satisfação na terra. Essa semana, ontem, ligou uma pastora de um grande ministério. Esse ministério é muito grande. O salário pastoral. Ela estava dizendo para mim: pastora Marta, não dá mais. Porque a gente vive num lugar, num tempo, irmão. Se você tem um pastor casado com uma só esposa, glória a Deus. Você está muito bem. Porque nós vivemos num conto, numa fábula, num engano, numa mentira tão grande. Eu dizia para ela, eu tenho que tirar porque é público. Eu dizia para ela assim, sabe, pastor? É verdade aquilo que a gente leva para casa. A autoridade espiritual que está sobre a vida das nossas lideranças tem que ser gente que tem pelo menos comunhão com Deus. Mas vem aqui, isso não é o caso. Mas o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos colocará numa terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que Caleb diz assim, ó: subamos animosamente e possuímos a herança. Oh, aleluia, certamente o Senhor vai prevalecer contra os nossos inimigos. Você tem que entender isso. Mas eu quero aqui Números 14, 24. Caleb abre a sua boca e ele declara uma palavra. Olha o que diz aqui: porém o meu servo Caleb, havia nele um outro espírito. Que espírito está fazendo parte da tua vida? Que espírito que está imperando dentro do teu coração? Que espírito que está imperando dentro da tua alma? Sabe que espírito? Olha, Caleb, ele tinha um outro espírito. E qual é esse espírito? Era o espírito do Senhor, aleluia. Era um espírito de conquista, era um espírito de coragem. Você ainda está aqui. Era um espírito de certeza. Era um espírito que dizia: não, fiel foi quem nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sabe, a gente fica preso ao cenário da nossa história e a gente não acredita como temos que acreditar. Mas na vida de Caleb havia um outro espírito. Esse espírito de ousadia. Olha, o nome Caleb significa cão fiel, ou simplesmente fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus. Quando você acredita na promessa que Ele te fez, você está sendo fiel ao seu Senhor, porque você está acreditando, não naquilo que você está vendo, mas naquilo que Ele prometeu. Você ainda está aqui, aleluia. A Bíblia diz, querido, que Caleb tinha 3 filhos e uma filha. Axa era sua filha, filha de Caleb. Axa era filha de um guerreiro. Diga, Axa era filha de um guerreiro. Eu quero falar de Axa essa noite. Axa nasceu e se cresceu no deserto. Ela era filha de um guerreiro, nasceu e se criou aonde? Num deserto. A Bíblia relata que num período difícil, em um tempo de escassez, um tempo de guerra, um tempo de luta, um tempo de muita dificuldade, você vai entender o que é que o Senhor está falando com você. Um período de estabilidade, onde a sua família fazia parte daquele povo que saiu do Egito rumo a Canaã. Você está aqui, a uma terra prometida, onde a sua família marchou naquele deserto por 40 anos, acreditando em uma promessa. Você está aqui. Oh, eu estou falando com um crente que tem marchando, acreditando em uma promessa. Abraça essa promessa. Chame essa promessa à existência nessa noite. Ora mais. Ela nasceu, ela se criou, ela foi vendo seu pai, um guerreiro, um valente, tomando terra, acreditando numa promessa. Quando a gente vai olhar a Bíblia, lá no final, não me lembro, para não folhear a Bíblia, para não
tirar minha atenção, mas você vai lá que Caleb, ele já estava com 45 anos, se passou, ele estava com quanto? 85 anos, ele estava acreditando na promessa. Dá uma cutucada nesse irmão, diga: Caleb com 85 anos estava acreditando na promessa. Ora mais, o senhor não está ainda acreditando na promessa? Uai, você vai viver a promessa. Oh, aleluia! Oh, irmã, a Caleb estava de bengala. Não sei, mas ele estava acreditando na promessa. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você: não se conforme, não fique conformado de não viver a promessa. Não, porque tem gente que se conforma com as coisas que acontecem do seu redor. Não, irmã, você tem que ir para cima, você tem que guerrear, você tem que se esforçar. Na nossa igreja a gente faz um curso todos os anos de mulher, única mulher, agora é outro nome que eu não me lembro mais, e eu fui fazer o curso. O que eu vejo de pessoas reclamando, pastor, a vida, irmão, você está aqui, cutuca esse irmão, a vida não é fácil não, mas quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que avançar. A gente vê um monte de pessoas chorando: ai, a minha vitória não chegou. O que você está fazendo para ela chegar? Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: pelo menos acredite na promessa, porque você vai viver a promessa. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, aquele que me chamou, que você vai viver a promessa. A promessa vai cumprir, irmão. Oremachou. Caleb estava com 85 anos, ele estava com o mesmo ânimo, com o mesmo vigor, para com isso. Ai, eu fui lá, bati na porta, não deu certo, eu voltei. Não, irmão, vai lá, tenta de novo, 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 tenta de novo. Ora mais. Tem gente que na primeira batida na porta já se frustra. 45 anos aguardando uma promessa. Eu vim de um tempo, irmã, que as irmãs ralavam no joelho da oração. Quando a gente já conheceu elas, já tinha 20 anos, 30 anos, orando por uma promessa. Elas não desistiam. Aí, oremai, acalacé. Aí o seu casamento está vivendo esse problema. Aí você fica: eu não vou mais tentar. O problema é seu, irmã. Você tem que se levantar e tentar sim. Não, sabe o que é? Sabe o que é? Você vai arrumar outro problema. Você é jovem, arruma outro relacionamento. Não, irmã, a vida é difícil, mas a hora da promessa para a gente viver, ela chega. Com todo respeito, eu tenho visto um bando de crente frouxo. O dedo do pé está doendo, eles não movimentam mais. Deus está aqui. Aleluia. Aramai. Calassuri manda canassé. Deremia fai. Desculpa, mas a Bíblia diz isso, não sou eu não, tá bom? Não é nada pessoal. Não é para você desistir, é para você avançar. Você já nadou tanto, você vai parar agora? Eu não estou brava, dá um sorriso aí, Eremai. Você não pode parar. Já pensou, Caleb? Eu não quero mais não. Não, eu estou com 85 anos, estou crendo na promessa. Vou guerrear para aquilo que Deus me falou que ia me dar. Oh, aleluia. Aí a Bíblia diz, querido, que naquela época eles moravam em tenda, saía correndo de um lado para o outro, no meio do deserto. Uma vida difícil, tribulada. Mas então Axa aprendeu a viver no deserto. Você está aqui? Diga para essa pessoa: você precisa aprender a viver em deserto. Porque deserto não mata crente. Deserto trabalha no vaso para ele ficar melhor. Para de dizer que essa luta vai te matar, irmão. Essa luta é para entrar brasa viva na tua cabeça.
Eu estou sentindo Jesus aqui. Eremachoremai. Para de dizer, ai, que Deus é esse? Ele te pôs no deserto, é só para você passar. Você não vai morar lá, você não vai firmar residência no deserto. Ele está dizendo, é uma passada. Laramachou. Axa foi forjada no meio do deserto. Aquele sol escaldante, naquele frio, no meio daquela poeira. Essas coisas não matam crente não, irmão. Oh não, sabe o que mata crente é pecado. Oh não mata não. Deus dá vida para nós no meio do nosso deserto. Olha para mim. Esses dias eu tive no médico. A médica ficou até brava. Ela disse, dona Marta, eu estou dizendo para a senhora, eu falei, eu não estou falando disso, estou falando de uma situação, ela entendeu outra. A senhora não tem mais nada nos locais do câncer da senhora. Irmão, olha para mim. Deserto nos faz crescer na terra da nossa aflição. O deserto nos traz umas coisas que o shopping, a rede social não traz. Sabe o que é? O deserto traz discernimento para crente. Traz graça, traz sabedoria, traz unção. E é isso que Ele quer fazer para você no meio do deserto. O deserto é uma escola. Mas cutuca esse irmão, diga, mas ele vai passar. Diga, mas esse deserto vai passar. Mas esse deserto vai passar. A Bíblia diz aqui que a Axla viveu no meio do sofrimento. Aprendeu a ser o quê? Diga, o sofrimento faz o quê? Tem gente que o sofrimento te traz amargura. Lembra de Ruth, Noemi? O sofrimento, ele traz para a nossa vida, irmão, aprendizado. O sofrimento nos faz umas pessoas mais verdadeiras. O sofrimento nos faz chegar mais perto de Deus. O sofrimento na presença de Deus é muito diferente. Porque o sofrimento da vida de Axa fez ela uma mulher diferente. Fez de Caleb um homem diferente, porque entendeu que o sofrimento, a luta, a guerra, criou nele coragem e determinação para viver uma promessa. A gente fala com pessoas dentro da igreja. Eu sou pregadora há 25 anos. O ano que vem, se Deus permitindo, farei 25 anos de ministério itinerante. Sabe, eu converso com pessoas, irmãos. Eu não entendo a igreja de Cristo nesse tempo presente. Pessoas por qualquer coisa desistem. Pessoas se perdem, perde o alvo, perde a direção por qualquer coisa. Não, irmã, eu vim como boca de Deus, porque isso aqui, sabe o que é? Transformação. Sabe, eu escutava minha mãe dizendo assim: a vida nos vai fazer uma tartaruga com casca grossa. Não é uma palavra bonita, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se toda vez que o cachorro latir você parar, você não chega. Entendeu? Você precisa avançar. E Axa foi criada no meio dessa trajetória toda. As batalhas, as guerras, as aflições fez dela uma mulher mais forte. Criou nela um caráter. Trouxe nela um aprendizado muito grande. Eu lidero pessoas na minha igreja, no meu departamento. E eu digo para elas assim: olha, não me venha contar fofoca, porque eu não quero saber. E elas, hoje eu vejo mulheres que estavam na igreja desenganada, humanamente falando, elas vão testemunhar, e ela diz: olha, Deus me fez uma mulher mais forte. Então o deserto da nossa vida faz essas coisas na nossa vida. Sabe, tem pessoas que vivem a vida toda fragilizada. Você está aqui? Dá um sorriso. Tudo te fragiliza, tudo te machuca. Eremacalamai. Está na hora de você criar casca de tartaruga. Irmã, porque você não veio? Ai, eu não vim por causa da irmã fulana, irmã.
Aramai de Calamachou. Você precisa crescer. A gente vê isso na vida de Axa, uma mulher mais forte, uma mulher destemida, uma mulher filha de um guerreiro. Coloca a mão nessa pessoa que está do seu lado. Se for um homem, se diz, você é um guerreiro. Se for uma mulher, se diga para ela, tu é filha de guerreiro. Tu é filha de guerreiro, aleluia. Filha de guerreiro, e guerreiro não fica conformado. Filha de guerreiro, e guerreiro transforma. De Calamai. Há uma transformação de Deus aqui essa noite, Leremai. Deus está tirando, pastora e pastor, pessoas de uma fragilidade, de uma coisa. Deus está criando, Leremachoremai. O pastor Jorge Linhares, ele escreveu um livro que diz assim: a visão da águia e da galinha. A galinha fica olhando para baixo, né? Não é um pejorativo, é o livro, tá bom? Ela fica olhando para baixo, e a águia olha para cima. Deus está te chamando para olhar para cima. Quando você vê as coisas de cima, você vê possibilidade nas coisas. Para de olhar para baixo, que abaixo não dá para você ver possibilidades. De cima você enxerga melhor. Há uma visão liberada. Eu estou toda arrepiada aqui. Há uma visão liberada de Deus aqui essa noite. Há uma visão do céu aqui essa noite, liberado para mim e para a tua vida. Aremachou. Olha aqui. A Bíblia diz aqui que Caleb, aquele que espiou a terra, aquele que havia outro espírito, aquele que viveu no deserto guerreando, ele pôde influenciar a vida de Axa, dizendo para ela: minha filha, você é filha de guerreiro, você conhece deserto. Os filhos aprendem dos pais. A primeira vez que eu conversei com o pastor, eu guardei isso e falei para Jéssica. Eu fiquei tão emocionada, impactada com o que ele falou. Ele disse: mas pastora, eu quero que os meus filhos amem a Jesus. O senhor lembra disso? Que ele ame ao Senhor. Eu achei tão lindo isso. Oramai. Eremai. Talvez você está aqui e disse: eu ensinei tanto para o meu filho, ele está lá nas drogas, ele está lá na prostituição, mas o Senhor vai buscar. Tu é Oremachoremai de Calamai. Ele é filho de guerreiro, ele é filha de guerreira. Não vai se perder não, irmão. Deus vai buscar. Não importa o tamanho do pecado, porque hoje em dia o povo, mas ele dá. Não importa, Deus é Deus, ele não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Caleb influenciou o caráter, a personalidade de Axa, para influenciar a vida dela, para dizer para ela que ela era uma mulher forte. E como ela era uma mulher forte, ela vinha de uma família forte, de uma família de guerreiro, de uma família que lutou para conquistar uma parte, aleluia. A Bíblia diz que Caleb, ele foi até Josué, e Josué disse para ele assim: olha, Caleb foi requerer a terra, diga a terra. Ele disse em outras palavras: ô Josué, você lembra que eu e você lá estava em Cades Barné, quando Moisés disse, quando ele disse que nós teríamos parte da terra? Eu estou aqui, ó, com 85 anos, pronto para receber a minha promessa. A Bíblia diz que Josué deu a Caleb Hebron, diga Hebron, diga Caleb recebeu Hebron. O senhor tem um Hebron aqui na mão, pastora. Quantos tem um Hebron aqui? Eu tenho um Hebron aqui, que eu estou fazendo parte dessa mensagem. Tem um Hebron. Ele deu. E olha o que diz os estudiosos: que demorou 7 anos para eles conquistarem a terra. Depois mais 5 anos para dividir as terras.
Caleb se apossou da cidade do território de Hebrom. A Bíblia diz que Caleb expulsou 3 gigantes lá em Hebrom. E eram gigantes, aqueles grandes mesmo. E Caleb recebeu um pedaço dessa terra. Ele recebeu o território de Hebrom. Diga, território de Hebrom. E dentro desse território de Hebrom, ele recebeu outros pedaços de terra. Você está aqui? Vai entender? É para gente que não está conformado naquilo que está vivendo. Ele recebeu outros pedaços de terra. E dentro desses outros pedaços de terra que foi recebido, tinha que guerrear. Hebrom já era de Caleb. Ele tinha que conquistar os outros territórios. Você está aqui? É uma palavra profética para a nossa vida essa noite. E esses pedaços de terra, para ser conquistado, Caleb olhou para a idade. Caleb olhou para a situação dele. Ele disse: tem uma cidade chamada Quiriate-Jefé, que significa a cidade do livro. Eu quero conquistar aquele território, porque aquele território faz parte da promessa que eu recebi em Hebrom. Você está aqui? Quantos estão entendendo? Eremai, vai espiritualizando isso. Qual é o território da sua conquista? Só que Caleb olhou e disse: a minha idade já está avançada, eu ainda estou com força, com vigor, mas eu tenho uma filha, a Axa, filha de um guerreiro. Guarda isso no seu coração. A sua paternidade é de guerreira. A sua paternidade é de guerreiro. Nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras. Nós temos um Deus que peleja por nós e nós calaremos. Nós temos um Deus de estratégia. E Caleb entendia muito bem de estratégia militar. Caleb ele lança uma oferta. Ele diz: aquele que conquistar Quiriate-Jefé, essa terra, esse território, eu darei a minha filha Axa por mulher. Caleb estava dizendo, aleluia, Caleb estava dizendo assim: Axa é uma mulher corajosa, Axa é uma mulher de valor. Então eu quero fazer um propósito. A gente olha para essa moça, a gente não vê ela contendendo com os pais. Não estou dizendo que pai tem que casar filho, não, fica tranquilo. Mas a gente não vê, a gente vê uma confiança na vida daquela moça, olhando para a situação, olhando para a terra, olhando por tudo aquilo que o pai conquistou e que ela iria conquistar e que você vai conquistar. Você está aqui? O pai lança essa proposta, e a proposta foi, a Bíblia diz que Otiniel, ou Otaniel, como está na sua Bíblia eu não sei, Otiniel é sobrinho de Caleb, ele conquistou Quiriate-Jefé, aleluia. Olha para essa pessoa e diz: tem Hebrom, mas tem Quiriate-Jefé, a terra do livro, aonde está a escritura, aonde está o memorial, aonde está escrito da minha e da sua vida, da minha e da sua história, está no livro, e se for preciso ele vai folhear este livro para você viver a promessa. Você acredita nisso que eu vou dizer? Eu estou pregando e tem um livro dourado aqui. Isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa fiel, porque meu Deus é fiel. Esse livro dourado que está escrito da minha e da sua vida está sendo folheado hoje. Ei, me assure mandarai. É para você viver a promessa. Alguns processos ele vai dar a mais, e você vai chegar em outras folhas, porque tem uma promessa para a tua vida. A Bíblia diz que Otiniel foi lá, conquistou a cidade. Axa e eles se casaram. Olha, acho que Otiniel disse assim: vai valer a pena. Diga: vai valer a pena. Melhor esse: vai valer a pena. Vai valer a pena você guerrear e lutar por algo que vale a pena. A sua casa vale a pena.
A sua família vale a pena. Eremai, Canassé. A sua empresa vale a pena. A sua história, a sua saúde vale a pena você querer viver, irmã. Ora, machou. O Tiniel acho que disse: vai valer a pena. Essa menina Axa é uma guerreira, é filha de guerreiro, ela conhece bem. Mas olha o que diz aqui, querido. Eles se casaram, aleluia, e foi uma bênção, se casaram. Mas Axa, ela olhou para o Tiniel e ela disse assim para ele assim. Caleb proferiu a palavra. A Bíblia diz que Axa havia se casado, já estava indo para sua casa, e ela decidiu ir ver o território que o pai tinha dado para ela, o pedaço de terra onde ela ia construir a sua história de vida, o pedaço de terra onde ela ia escrever a história, o memorial dos seus filhos e de tudo aquilo que ela viveu lá no deserto. Você está aqui? Ela foi ver. Só que quando Axa conheceu a terra que o pai tinha dado, ela olhou e disse: essa terra é uma terra seca. E Axa conhecia e tinha entendimento do que era a terra. Foi por causa da terra, foi por causa da promessa que ela foi guerrear. E olha aqui, ela olhou e disse: essa terra é seca, essa terra é infértil, essa terra não produz, não tem água. Diga: não tem água. Axa era uma mulher de visão, Caleb era um homem de visão. Às vezes o pai coloca algumas situações na nossa vida, depende da maneira que você vai enxergar e ver. Pai às vezes prova filho, ele quer ver aonde está o seu coração. Eu estou falando com mulheres e homens decididos a viver uma nova história. Axa olhou e disse: essa terra é infértil, ela não produz, ela não tem água. O que eu vou fazer com essa terra, meu pai? Ela disse assim: olha, não dá. Eu vivi no deserto a vida toda, arrancando toco, correndo dos inimigos, montando tenda, desmontando tenda, correndo para lá, para cá, atrás de uma promessa. Agora, diga comigo, agora é a hora do meu descanso. Eremai. Porque tem um momento na nossa vida, irmãos, que a gente precisa. Eu não tenho mais o vigor de quando eu tinha há 25 anos atrás. Embora eu tenha uma agenda longa para a glória de Deus, mas eu entendo que vai chegar um momento da minha vida que eu quero é curtir os meus netos. Eu quero é ficar em casa fazendo coisinha, pintando coisa, arrumando serviço para o Célio fazer, papelzinho de parede ali. É isso que eu quero. Sabe, é momento da nossa vida que a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Você está aqui? Eu não estou falando com você uma geração de jovens, não. Eu estou falando com essa geração que cavou lá atrás. Não é não? Que quer sentar, né, querida? E colher dos frutos que plantou. E eu estou olhando para vocês, e eu estou ouvindo a voz de Deus falando comigo. Ainda tem fruto aí. Essa geração pode dizer: eu me considero velha, não gosto nem de pregar lá nos congressos dos jovens, né? Mas aí eu fico: manda outra pessoa. Mas somos nós que cavamos lá atrás e que vamos colher promessas. É tão lindo, pastora, que eu sei, nós sabemos que o legado que nós vamos deixar aos nossos filhos, eu sei que tem coisa que eu não vou ver em vida. Eu sei, o meu netinho, aquele dia que ele veio aqui, ele ficou maravilhado. Ele chegou em casa e ele disse assim pro Arthur e pro Lourenço: eu fui com a vovó pregar. Como chama a vovó? Sala pastoral. Tinha umas coisas muito gostosas. Ele falou. Sabe? São legados
legados que a gente deixa na vida dos filhos, na vida dos netos, que eles vão colher. Eu tenho mais ou menos uns 25 livros de mensagem. Até hoje, pastor, eu saio, eu prego na minha tarde da vez da minha igreja. Eu tenho meus cadernos, eu escrevo todo dia. Se eu for pregar essa mensagem amanhã, eu vou sentar e vou escrever ela novamente. Aí um dia desse eu vou jogar esse monte de livro fora. Aí o Espírito diz para mim: isso é um legado. Eremai, né, Jessiquinha? É legado que Deus deixa. Mas olha aqui, ela disse assim: olha, essa terra está seca, não dá, eu vou querer uma terra. Aí a Bíblia diz assim, que ela olha e diz para o marido, né, pro Otiniel: Otiniel, vai lá, persuadir meu pai, vai dizer para ele que essa terra que ele me deu está seca, está árida, está estéril. Não, aí ela, engraçado, né, que parece que Axa, no tempo de hoje, né, se eu falar para o meu marido fazer alguma coisa, ele não vai. Não vai não. De jeito nenhum. Vai lá falar. Não vou não. Mas eu falo para ele: mas homem, tu é um homem de autoridade, a sua farda, você é capitão na Força Aérea, vai lá, abraça. Não, mas ele não vai. Tem coisa, irmã, que quem luta é nós mulheres. Deixa eu ver se você está aqui para a gente dar um brado. Tem coisa que quem vai guerrear somos nós. Tem mulher de Deus aqui, remachoremai. Ela disse: vai lá, Otiniel, falar com meu pai. Você não está vendo que essa terra é seca, não tem água, não tem fonte, não tem nada. Aí a Bíblia está dizendo que aqui tem um pontinho, irmã. Se tem um pontinho, é um ponto final. Ela falou e ele não foi. O fato do seu marido não vir, de fulano não vir, vem você. Ai, mas eu sou o único, não tem problema. Você é um, eu vou liberar para você. Você é um que vai abrir a porta para os outros chegarem. Você é a porta. Manifesta na vida dessa pessoa: você é a porta. Ai, eu estou sozinha. Quanto tempo eu vivi sozinha, irmã? Agora a minha família serve ao Senhor. Você é a porta. Aí ele diz: vai lá. Ele disse: não, ele não vai. Aí diz aqui que Axa desceu do jumentinho. Ela apeou do jumentinho. Diga descer. Diga descer. Descer, você não se conforma. Não, eu não me conformo com essa terra seca. Descer significa você dizer assim: não, eu não quero isso para a minha vida. Você já viu uma mulher que apanha do marido? Tem uma hora que você tem que dar um basta nessa situação. Entre calacé. Tudo é a primeira reação. Ela olhou para aquela terra, ela disse não. Ela diz aqui, ela desceu. Ela desceu, não é descer na casa do oleiro, não estou dizendo isso não. Ela desceu, ela disse não, eu não me conformo com essa terra. Eu não quero essa terra. Você não vai, Otiniel, mas eu vou. Ela peou do dimentinho, desceu de lá e ela olhou para o pai. Aleluia, aleluia. Diga, olha para o pai. Melhor é isso, diga, olha para o pai. Oh, aleluia. Ela olhou para o pai, desceu do jumentinho. Ela disse assim, o pai olha para ela e diz: o que queres? O que tens? O que é que você tem? Caleb perguntando para ela. Ela olha para o Caleb e ela disse: o que você quer? Ela: dai-me uma bênção. Diga, dai-me uma bênção. Melhor é isso, na outra tradução diz assim: me dá um presente. Ela disse: pai, a terra que você me deu é seca. E engraçado que nós não estamos pedindo para o pai físico, nós estamos ali, ó. Tem uma conexão aqui, ó. Pai, me dá uma bênção. Pai, me dá um presente. E quando eu sentei ali, eu senti, pastora, faz assim com a mão, pastor e pastora, o Senhor vai dar um presente para vocês. Ele está presenteando as vossas vidas esta noite. Quando eu cheguei aqui, eu disse: eu troco a mensagem. O Senhor: não troca, porque eu vou presentear os meus filhos. Olha para essa pessoa e diga: pai, dá-me um presente. Diga: pai, me dá uma bênção.
Axa, ela teve que pedir: Pai, me dá uma terra produtiva. Eu estou falando que essa terra da sua casa, que é uma terra que não produz, que está vivendo fracasso em cima de fracasso, derrota em cima de derrota. Eu estou falando com essa casa física e espiritual, material. Eu estou falando com a casa: Pai, eu quero uma terra que vai produzir. Tem uma coisa que eu sinto no meu coração quando eu prego, que é muito raro, mas assim, eu estou sentindo, sabe assim, é um aperto no meio de uma graça. É como se fosse uma força dentro da minha alma. E eu gosto de transmitir isso. Eu não tenho um culto, não prego, esse povo pula, nada disso não, mas a palavra, ela fica cravada. O Pai tem presente para nós. O Pai tem presente para você. Sabe, pessoas conformadas se conformam com qualquer coisa. A Bíblia diz que ela desceu, ela apeou do jumentinho. Ela disse: Pai, me dá uma bênção. Eu preciso de uma terra produtiva. Eu preciso de uma terra, Pai. Olha o que diz aqui: dai-me uma bênção. Eremai, dai-me uma bênção. Eremachuri manda canamai. Eu estou sentindo ele aqui. Aramai. Aramachuri manda calamanda araiaçé. É as mãos estendidas: Pai, me dá uma bênção. Pai, me dá um presente. Não é pecado a gente dizer isso para Deus, não, irmão. A gente que está ralando muito, fazendo a obra de Deus, sendo às vezes caluniado. Quantas calúnias. Eu acho tão indigno alguém que come na mesa, come da mesa do pão, e vende, fere, machuca. Eu não tenho essa coragem, irmão. Eu não tenho coragem de falar mal dos meus pastores, porque eu como naquela mesa. Eu sou abençoada pelaquela mesa. Deus está quebrando um legado atrás de cortina aqui, né, machoremai. Para você pedir uma bênção, você tem que estar pelo menos, irmão, alinhado com Deus. Parece que eu vejo Axa estendendo as mãos: Pai, me dá uma bênção. E qual é o pai que o filho pede um pão, ele vai dar uma pedra? Ele quer te abençoar. Axa, olha: Pai, eu quero uma bênção. Dá-me uma bênção. Me dá uma terra produtiva. Dai-me fontes, ó Pai. Sabe o que é isso? É gente que quer transformar. Quarta-feira eu preguei sobre as bodas de Caná da Galileia. Quem enche a talha é você. Quem enche as talhas somos nós. E as talhas são de pedra. E como elas são de pedra, nós não sabemos o quanto que nós já enchemos. A ordem é: enchei-vos. É por isso que eu não gosto de fofoca. Não quero saber de contenda. Eu quero estar livre diante de Deus. Porque eu sou um milagre andando. Hoje, na igreja de Minas, que a gente foi pregar em Belo Horizonte, a irmã faleceu de câncer. Eu tive lá. Eu me lembro de uma criança na igreja dizendo, quando eu terminei de pregar, ela disse: ora pela minha pastora, que é a mãe do pastor, né? Que ela está com câncer. Olha quantas coisas nós já vivemos, irmão.
O Senhor nos trouxe aqui para nós pedirmos uma bênção. Eu já estou terminando. Pai, me dá uma bênção. Me dá uma fonte. Oh Pai, eu preciso de fontes superiores e inferiores. Senhor, aleluia. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Axa pediu e o Pai concedeu a ela. Mas olha o que diz aqui: fontes superiores, bênçãos de cima. E nessa conferência eu quero profetizar que bênçãos de cima virá sobre a sua vida. Eu estou falando de bênçãos espirituais. Eu estou falando de renovo, de transformação. Eu estou falando de graça. Eu estou falando de batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando de comunhão. Está descendo nesta casa, nesta noite, as bênçãos superiores. Vem do Pai, está lá em cima. Ele está com a mão estendida. Oh, aleluia, Ramachou. Deus tem bênção para essa casa. Deus tem bênção para a tua casa, para a tua família. Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Você vai crescer. Você vai transbordar para a direita, para a esquerda, por todos os lados. Você vai ter um progresso. Olha a palavra. Você vai ter um progresso espiritual. Você vai desenvolver. Você vai ter maturidade. Calamandarai Sheirimi Assuri Manda Kanamai Eremai de Calamam de Kinimines Eirimi Assé. Tem Aramachuri Mandarai. Tem coisas de cima caindo sobre a nossa cabeça. Tem unção de Deus aqui nesta noite. Tem óleo de unção aqui derramada nesta casa. Esta conferência será marcada para a glória do nome do Senhor. Até domingo muita coisa vai acontecer nesta casa. Deus tem bênçãos espirituais. Quem quer recebe, porque está caindo uma chuva seródia, uma chuva temporã, fora de tempo, não era para vir, mas o Pai já abreviou algumas coisas para você viver milagre. Tem uma brisa, tem uma gota, tem um orvalho do céu caindo sobre a nossa cabeça. Eremachoremai, Eremai. Tem gente que está saindo do território de morno, de comodismo, e está se levantando. Calamachoremai. Ele está se levantando. Aramai. Ele está diante do Pai. Eu estou pregando e eu estou vendo aqui, ó. Está diante do Pai. Está dizendo: Pai, me abençoa. Pai, me abençoa. Eu não quero ser essa vida. Ó, pastora, desculpa, mas tem alguém aqui dizendo assim, ó. Alguém não, muitas pessoas. Eu não quero mais viver essa vida de pecado. Eu não quero viver mais essa vida de pornografia. Eu não quero ver essa vida de traição. Deus está dizendo: você vai viver o novo de Deus. Porque tem uma gota do orvalho de Cristo caindo aqui. Tem libertação nesta casa. Tem cadeia sendo quebrada aqui. Tem corrente sendo quebrada aqui. Tem mentira caindo por terra aqui. Tem unção de Deus aqui. Eu estou vendo Deus levantar um povo dentro deste povo, mas um povo forte, um povo corajoso, um povo destemido, alguém que vai avançar. Enquanto você vai avançando aqui, o Senhor vai avançando dentro da tua casa. Tem bênçãos superiores. Aí ela diz: Pai, me dá as bênçãos inferiores. Sabe o que a Axa estava pedindo? Bênção da terra. Deus tem novidade de vida para a tua vida. Eu não sou disso não. Deus conhece meu ministério, mas eu vou liberar, porque Deus está aqui. Tem documento caindo aqui de escritura. Calamachoremai.
Tem troca de carro, leremachoremai, entre calamai. Tem reforma na casa, no apartamento, leremai. Tem móvel novo chegando na sua casa, laramai, entre calamachuri mandarai. Deus, ela estava dizendo: eu quero uma bênção superior, mas eu quero uma bênção inferior. As bênçãos de baixo, as coisas terrenas. Deus tem porta de emprego, de excelência para a tua vida. Alguém está saindo aqui premiado pelo Senhor. Deus manda dizer: eu vou abrir uma porta, e a porta será de excelência. Eu estou pregando e a mão de Deus está dizendo: eu vou abençoar esta igreja. Eu estou visitando o celeiro, eu estou visitando os dizimistas, ofertantes. Eu estou trabalhando na vida profissional, na vida espiritual, na vida familiar. Haverá salvação, haverá libertação, haverá milagre dentro da tua casa. Axa disse: Pai, eu quero as bênçãos inferiores. Não quero uma terra seca. Eu estou falando com você que está vivendo debaixo de terra seca. Deus tem bênção para a tua vida. Pode ficar de pé, queridos. Pode pôr, pastor. Eu queria que você ficasse de pé. Eremachore mandarai, eremai calamaché. Deus está visitando a vida desse moço ali, ó, jaqueta marrom. Levanta a mão, varão. Você, Deus está te visitando aqui essa noite. Eremacheremai, lai de quinemência calamai, leirimias, ei Nazareno. Às vezes, irmão, a gente tem duplo pensamento. Às vezes a gente quer e às vezes a gente não quer. Mas eu estou olhando para você e eu estou vendo a sua face transluzendo, né? Resplandecendo. É como se na sua cabeça Deus fizesse hoje um aro, te marcando. Deus tem um projeto na tua vida, Aramai. Deus vai tirar. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Lógico que nós nunca seremos. Mas Deus essa noite está tirando tudo aquilo que te impede de ver a glória de Deus. Você vai dormir um homem e vai acordar outro para a glória de Deus. Eremachore mandarai de calamai. Eu quero liberar para esta casa que tem presente de Deus aqui. Me dá a bênção, eu não quero terra seca. Porque tem uns crentes que vêm como terra seca. Então o Senhor está dizendo: eu tenho terra com mananciais. Eu tenho muita convicção do que estou pregando, hein? Eremai. Eu tenho manancial. Eu não tenho terra seca. Eu não sei se essa casa de vocês, se esse terreno, mas uma coisa eu sei: vai ficar apertado, já está ficando apertado. Já está na hora de fazer outro projeto, ver um outro lugar. Está na hora de avançar, pastor, de quebrar e dizer: não, Pai, tu tem essa promessa, eu vou viver essa promessa. Não é promessa, é promessa, é promessa. É terra, Aramai. Chega, chega.